campanha conhecida como Maio Vermelho alerta a população sobre as hepatites virais. É uma forma de conscientizar sobre a necessidade de cuidados, de diagnóstico precoce e também procurar atendimento, tratamento adequado, né? Assunto para a gente entender melhor agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio eu recebo o médico infectologista, doutor Fernando Chagas. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Coisa Bruna. boa recebê-lo por aqui. Eu que Tirar as agradeço. dúvidas, né? Depois de algum tempinho você reapareceu aqui no nosso estúdio também, né, doutor? Muito obrigada. Eu que agradeço, Bruna. Mais uma vez, um prazer revê-la e mais uma vez estar aqui podendo levar informação para casa das pessoas. Exatamente. A nossa missão aqui no nosso quadro Só Saúde, aproveita também para participar, tá? Se você tem dúvidas sobre as hepatites virais, vai mandando aí no nosso zap, né? Você no MD, 991050400. Compartilha sua dúvida, seu relato. Já estou aqui com o telefone em mãos, acompanhando em tempo real as questões que vão chegando aqui, né? Então aproveita que tem especialista na área, deixa sua questão, sua pergunta, compartilha a sua experiência conosco e em tempo real eu vou trazendo aqui com o doutor Fernando Chagas, tá? Doutor, quando a gente fala sobre hepatites virais, tá no plural, né? Então são vários tipos, né, doutor? Pois é, na verdade, hepatites são inflamações do fígado que podem ser provocadas não só por vírus, como também até mesmo medicamentos. Dá um exemplo, o paracetamol, né? Uma pessoa que abusa muito do paracetamol, por exemplo, uma dose muito alta, pode ter um tipo de hepatite. Nossa. Mas esse mês é um mês que a gente reflete sobre as hepatites provocadas por vírus, né? Porque elas estão muito presentes, infelizmente, ainda no nosso dia a dia. E alguns deles, inclusive, a gente tem vacinas contra, né? Então, a gente tem um instrumento de proteção que é aplicado de graça para a população, que é importante a gente buscar esse instrumento de proteção para evitar adquirir esses vírus. Sem dúvida. E, doutor, existem hepatites mais graves que outras? Elas aparecem de formas diferentes no nosso organismo também? Pois é, existe sim, sabe? A gente chama os vírus que provocam as hepatites por letras. Olha como é que é interessante, né? O vírus A, o vírus B, C, D e E, né? Os que nós temos presente aqui no nosso meio é o A, B e o C. O vírus A é um vírus que é muito comum na infância. Ele é transmitido por alimento contaminado, as mãos contaminadas, a criança levando a mão à boca. E é um vírus que ele tem como característica mais o acometimento, por exemplo, passageiro do fígado. Ele causa uma inflamação no fígado, mas geralmente a pessoa evolui para a cura, né? E pode provocar dor de barriga, dor de cabeça, febre, mas os outros dois não. O vírus B e o vírus C é de transmissão pelo sangue, né? Então é importante você que está nos assistindo ter cuidado em relação a esses dois vírus, porque eles podem cronificar no corpo da pessoa. A pessoa ficar o resto da vida com a presença do vírus no corpo, causando inflamação no fígado. E uma forma de transmissão deles dois seria o quê? Por exemplo, o uso de alicates contaminados, cuidado com o alicate de unha, a relação sexual desprotegida. Então, esses dois acabam sendo o B e o C, os vírus que a gente mais se preocupa quando a gente discute sobre hepatites virais. E sobre a relação dos sintomas, né, doutor? Eles também, esses tipos diferentes, eles também apresentam sintomas diferentes? Sim, quando o fígado ele começa a ficar muito inflamado, sabe, Bruna, ele começa a alterar também, por exemplo, a pele do corpo da pessoa, né? Então a pessoa pode ficar com a pele amarela, que a gente chama de icterícia. As pessoas começam a perceber essa alteração no branco dos olhos, que ficam literalmente amarelos. Também altera, por exemplo, a cor das fezes e da urina. Né? A urina ela fica muito escura, porque o que dá a cor escura às fezes é uma substância produzida pelo fígado. Então, como há alteração nisso, por conta da doença, a urina fica muito escura, a gente chama de urina cor de Coca-Cola, né? Fica literalmente escura. E as fezes ficam brancas, a gente chama de acolia fecal. Claro que isso são casos um pouco mais avançados, porém, né, se a pessoa se expõe ao vírus, há um risco, de fato, para evoluir para esse tipo de situação. Interessante, a gente viu até aí uma foto, eu vou pedir para os meninos colocarem novamente na tela, Exatamente. desses olhos bem amarelados, né, doutor?
E aí é uma característica física que já acende o sinal de alerta de cara, né? Não tem como correr, né, doutor? Exatamente, é um dos primeiros sinais e sintomas do fígado acometido, que começa exatamente nos olhos. Agora, o problema é o seguinte, que bem no início, Bruna, parece com outras doenças que a gente já conhece, virais mesmo, né? A pessoa pode ter febre, dor de cabeça, dá muito cansaço, enjoo, moleza, a pessoa quer o tempo todo estar deitada, aí pode começar a vomitar, mas nesses momentos a gente não tem como pensar na possibilidade de ser hepatite. É mais quando a pessoa começa a apresentar essas alterações nos olhos e na pele, quando começa a urina ficar escura, as fezes ficarem claras, que as pessoas tendem mais a pensar. Por isso que também é importante, como são doenças silenciosas e muitas vezes, a pessoa ter o hábito de pelo menos uma vez ao ano, no posto de saúde, todos os postos de saúde perto da casa das pessoas, das nossas casas, possuem esses testes, fazer pelo menos o teste para hepatite B e C, que são as duas silenciosas, que é um testezinho rápido, sai em pouco mais de 15 minutos, para poder verificar se está com esse vírus de forma silenciosa no próprio corpo. Muito bem. Alguma faixa etária, doutor, alguma idade que demande mais atenção quando o assunto são as hepatites virais, assim, que possa desenvolver uma forma mais grave, por exemplo, ou sintomas mais graves? Tem essa relação? Tem. As crianças é que mais pega hepatite A, né? Então, a hepatite a gente chama de hepatite da infância porque quem bota a mãozinha na boca, né? Muitas vezes brincando com outras crianças, pega o alimento, pode contaminar. Lembrando a questão também em casa, né, do esgoto, quem tem o esgoto a céu aberto acaba tendo mais riscos de pegar esse tipo de hepatite. Sim. Não é tão comum adultos pegarem, mas vez ou outra acontece. Essa hepatite A, que aqui na infância é muito tranquilo, no adulto já muda, né? Quando o adulto pega hepatite A, ele corre o risco de ter até uma hepatite fulminante. Você imagina você precisar de um transplante de fígado, é uma coisa difícil. Mas é raro ainda bem em adulto. E nós temos vacinas contra a hepatite A, que são dadas na infância, né? Mas em algumas situações podem também ser dadas para os adultos. Já a hepatite B e C, elas tendem a ter mais risco de provocar, por exemplo, o câncer, por incrível que pareça, câncer de fígado, né? Ou até mesmo a necessidade do transplante, mas pessoas com mais idade. Por quê? Porque como é uma doença silenciosa, muitas vezes essas pessoas ficam muito tempo com o vírus no corpo, causando alterações tão discretas que elas não percebem. E quando, enfim, começam a apresentar sinais e sintomas que a pessoa pense na doença, a doença já está muito avançada, né? Já pode até a pessoa ter desenvolvido uma cirrose, que é um processo inflamatório no fígado que, infelizmente, não tem mais volta. A gente freia o processo, mas não consegue cicatrizar o fígado de vez. Infelizmente, não tem como acontecer isso. Por isso que é o diagnóstico precoce que faz muita diferença. Falei sobre a idade, né? Porque eu lembrei, inclusive, quando a gente estava montando aqui esse bate-papo, né? O roteirinho aqui da nossa entrevista, eu lembrei que com mais ou menos uns 11, 12 anos eu tive hepatite, viu, doutor? Lembro que fiquei uns 10, 12 dias em casa, sem poder ir para a escola. E também é um processo também essa recuperação, né, doutor? Os sintomas são bem chatinhos e você não pode sair de casa para não transmitir a outras pessoas, né? Essa questão da transmissão também é muito importante, né? Da hepatite A. Isso, né? Da hepatite A, porque na hepatite A, como eu te falei, até a mão contaminada pode transmitir. Né? E provavelmente foi hepatite A, Bruna. Porque... eu acredito que sim. A gente acredita que até 80% das crianças já tiveram contato com o vírus, né, até a adolescência. Mas para você ver como é que bate com o que eu acabei de falar. Você lembra quando eu falei que quando mais idade, mais a doença pode ser perigosa? Sim. Como você já estava na transição entre a infância e a adolescência, você já passou mais tempo com a doença, né? É uma característica. Acontece isso também, por exemplo, com a catapora. Adolescente com catapora sofre muito mais do que uma criança pequena com catapora. E adulto com catapora também é um risco. Então, é o mesmo raciocínio. No caso da hepatite B e C, a transmissão já é diferente, já é sexual, não é mão contaminada, não é alimento contaminado. Isso. Mas aquilo que eu falei também, pode ser transmitido por alicates ou qualquer instrumento compartilhado. Portanto, não compartilhar seus alicates de unha, seus instrumentos de unha, que você faz a unha, e cuidado com acidentes, com agulha, porque pode também transmitir, né? E, óbvio, a proteção na relação sexual, que pode também servir de meio de transmissão da doença. Exatamente. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. É o tempo que você vai enviando os seus questionamentos para nós, para que a gente possa também trazer para o nosso especialista, né, para o Dr. Fernando Chagas. Aproveita então, tira dúvidas sobre diagnóstico, sobre tratamento,
Como é que fica a vida de uma pessoa que já teve hepatite, né, doutor? Se muda depois dessa questão do tratamento, se demanda mais cuidados também, né? Daqui a pouquinho a gente retoma aqui, tá certo, doutor? Com o quadro Só Saúde? Combinado, então.